Olá, galera. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e nós hoje iremos fazer a correção da atividade número 3, que é a atividade que é o assunto sobre quantidade de carga elétrica. É uma aula que, como vocês viram, envolve cálculo, né? Você vai pegar a partir do número de prótons e elétrons que o corpo possui, vai calcular o seu excesso e a sua carga elétrica, ou com a quantidade de carga elétrica, você pode descobrir também o número de prótons ou o número de elétrons em excesso. Então vamos lá dar uma olhada, uma espiada primeiro na atividade. Então essa seria a nossa atividade aqui, ó. Quantas questões nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco questões. E lembrando que a questão 2 tem letra A, letra B, letra C, enfim. Aí nós vamos resolver cada exercício e ao mesmo tempo olhar aqui o gabarito para ver se bateu, se deu tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício número 1. Ela diz o seguinte: dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela... O que é uma carga elétrica quantizada, professor? O que seria isso? Olha, quantizada significa que ela tem uma quantidade específica. Ela não pode assumir qualquer valor. Como assim? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui e abrir aqui para vocês o conteúdo, olha aqui no conteúdo a quantidade de carga elétrica. Se um corpo tiver um próton em excesso, essa é a carga dele. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se ele tiver 2 prótons em excesso, é 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não existe uma carga elétrica entre estes valores aqui, ó. Não existe. Porque ou o corpo tem um próton em excesso ou tem 2. Não pode ter 1,5, 1,8 prótons. Não pode. Então só existem cargas elétricas em quantidades específicas. Quando eu falo que só uma grandeza só existe em quantidades específicas, significa que ela é quantizada, tá bom? Então, nós olhando aqui para a atividade, podemos dizer o seguinte, que se a carga elétrica é quantizada, significa que só pode ser positiva? Não, não pode ser criada nem destruída? Não, isso é chamado de conservação da carga. Não pode ser isolada em qualquer quantidade? Não, pode isolar em qualquer quantidade. Isolar uma certa quantidade de prótons, uma certa quantidade de elétrons de excesso, pode ter. Letra D, só pode existir uma como múltipla de uma quantidade mínima definida. Exatamente, só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Ou seja, quando eu calculo a carga elétrica utilizando a equação Q é igual a N vezes E, este N é o número múltiplo da carga elementar. E esse N tem que ser um número inteiro, tá? Não existe, como eu falei, um próton e meio em excesso, 2 elétrons, 0,8 em excesso. Não, um é 1, é 2 ou é 3, tá? Então, o exercício número 1 é a letra D, eu não coloquei gabarito, porque é uma questão teórica, né? Então, não faz sentido colocar o gabarito dela. Já as que envolvem cálculo, você tem um gabarito para olhar e ver se acertou ou não. Então, vamos lá para o exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: determine a carga elétrica de um corpo que possui 1.000 prótons e 998 elétrons, tá? Então, nesse exercício número 2, vamos lá fazer a resolução dele. Beleza. Então vamos aqui. Eu vou colocar exercício número 2. Deixa eu só... Meu Deus, o que está acontecendo aqui com essa câmera? Deixa eu só dar... É bom testar as coisas, né? De vez em quando. Deixa eu arrumar aqui. Tantã. Beleza. Acho que vai dar bom. Pronto, agora sim, agora beleza. Segunda questão. Letra A, falou que tem 1.000 prótons e 998 elétrons. Ele quer a quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é o número de cargas em excesso vezes a carga elementar. Como eu calculo a quantidade em excesso? Você faz o seguinte, se ele tem 1.000 prótons e 998 elétrons, o que ele tem a mais? Prótons, né? Se ele tem 1.000 prótons e 998 elétrons, quantos prótons ele tem a mais? Ele tem 2 prótons, então o N vale 2. Mas se é um número difícil de ser calculado, você faz assim, ó. Você pega o número de partículas que ele tem a mais, que é prótons, então é 1.000 prótons, e subtrai pela quantidade de elétrons.
Aí você tem um excesso de 1.000 menos 998, tá? Só para lembrar que isso aqui é prótons, isso aqui é elétrons, tá? Então o excesso vai ser de 2 prótons, tá? Então para calcular a carga, você vai pegar o número de prótons em excesso, que é 2, vezes a carga elementar dele, que do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então a carga vai ser igual a 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esta é a carga elétrica da alternativa A. Tá? Então, se nós olharmos aqui a alternativa A, não, está errado aqui onde eu compartilhei a tela, não é aqui, é aqui. Na letra A, 3,2 vezes 10 a menos 19, certo? Então, na letra B, ele tem 3.100 prótons e 3.000 elétrons. Então, tem mais prótons, certo? Quantos prótons a mais que ele tem? 100, né? Se você tiver dúvida, pega o número maior e subtrai pelo número menor. Então, você vai pegar aqui, vamos fazer assim. Vou calcular o N, que seria o excesso. Então, eu vou pegar aqui o N. Vamos pegar e já fazer direto, ó, 3.100 prótons menos 3.000 elétrons. Então, eu tenho 100 prótons em excesso. Para calcular a quantidade de carga, é só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. O que é a quantidade de carga que eu quero descobrir? O N é 100 prótons e o E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de cada próton. Então, a carga do corpo vai ser 100 vezes 1,6, 160, vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Mas quando você coloca a resposta em notação científica, este número aqui, que acompanha a potência de 10, tem que estar entre 1 e 10. Então, você vai ter que deslocar, entre 1 e 10, você vai ter que deslocar a vírgula para ele ficar um número assim, tá? Se a vírgula não aparece, significa que ela está no final. E para ele ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar aqui, ó, para ele ficar 1,6, correto? Então, você vai deslocar uma casa para a esquerda, ficaria 16, duas casas para a esquerda. Aí ele vai ficar aqui, ó, 1,6. É aqui que tem que estar a vírgula, então esquece a vírgula aqui. Quando você desloca duas casas para a esquerda, diminuindo o número, você aumenta duas casas aqui. Então a carga vai ser 1,6 vezes 10 a menos 17 coulomb. Essa é a quantidade de carga de um corpo que tem 100 prótons em excesso. Vamos lá, próxima questão. Próxima alternativa, no caso, né? Alternativa C. Na alternativa C, ela diz que o corpo ele possui 5.000 prótons e 10.000 elétrons, tá? Então, neste caso aqui, na letra C, para calcular a quantidade em excesso, você vai pegar o número maior, tá? Que seria aqui no caso 10.000 elétrons, e subtrair pelos 5.000 prótons. 10.000 menos 5.000 vai ficar 5.000. Só que aqui é elétrons. Tá? Elétrons. O que é essa barra aqui? Sei lá por quê. Vai ficar igual a carga, é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. No caso, a carga vai ser o número de partículas em excesso, que é 5.000, vezes a carga elementar. Ou seja, a carga de cada elétron. A carga de cada elétron é menos negativo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A mesma carga do próton, só que o sinal negativo. Carga vai ser igual a 5 vezes 1,6 é 8, tá? Só que é 5.000, então vai ficar 8.000 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? No caso, para deixar o número de notação científica, eu vou ter que pegar a vírgula que está aqui no final e deslocar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, porque aí fica 8. Tá? A vírgula vai ficar aqui agora. Só que eu desloquei 3 casas diminuindo o número. Então, aqui você vai aumentar 3 casas. Então, a carga vai ser igual a 8 vezes 10 menos 19 mais 3 é menos 16 coulomb. Tá? Então, essa aqui seria a resposta da letra C e essa aqui da letra
B, que está aqui em cima, né? Vamos só olhar o gabarito das duas aqui e ver se bateu. Vamos lá. Então, a letra B deu 1,6 vezes 10 a menos 17 e a letra C deu... Opa, menos, é? Menos, né, professor? Por quê? Porque o senhor sumiu aqui, né? Esqueci de fazer o joguinho de sinal. Sumi com o sinal. Menos com mais é menos. E aqui a resposta final vai ficar menos. Por isso que é bom o gabarito, né? Porque eu, quando fiz o gabarito no dia lá, tá mais atento do que eu tô agora aqui, né? Mas também, se eu te falasse a hora que eu tô gravando aqui, eu tô gravando a aula. Se você conseguisse ver a tela do meu computador, seria 7 horas da manhã de um domingo. 7 horas da manhã de um domingo tô gravando. Então, esquecer o sinalzinho domingo de manhã, eu acho que é uma forma do cérebro te punir, né? Por você estar forçando ele a trabalhar domingo de manhã. Mas estamos aí. Vamos lá continuar. O nosso prazo esse bimestre ficou um pouquinho apertado, então nós vamos trabalhando da melhor forma possível. No caso, para ficar no cronograminha legal, estou gravando agora. Letra D. Ó, a C deu menos 8 vezes 10 a menos 16. E a letra D, vamos fazer aqui, ele tem 400 prótons e 600 elétrons em excesso, né? Então, vou pegar o número de elétrons, que é 600, subtrair aí pelo número de prótons, que é 400, e calcular o excesso. No caso aqui, o excesso vai ser 200, né? Dá para você fazer pelo chamado olhômetro. Olhou, bateu aqui o... Então, o número de cargas em excesso vai ser os 600 elétrons menos 400 prótons, que vai dar 200 elétrons. A carga vai ser igual a N vezes E. O N é o número de cargas em excesso, partículas em excesso, que é 200. E o E é a carga elementar, que como é elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mais com menos é menos, agora eu não esqueço o sinal, correto? 200 vezes 1,6, 2 vezes 1,6 é 3,2. Mais 200 vai ficar 320 vezes 10 a menos 19. Aí você pega a vírgula que está aqui no final, desloca duas casas para a esquerda, diminuindo o número. Aí a vírgula vai estar aqui agora ele fica 3,2. E aumenta duas casas aqui. Então, a carga é menos 3,2 vezes 10 a menos 17 Coulomb. Tá? Então, estes devem ser os cálculos que você deve ter feito. Deveria ter feito nesse exercício para resolver ele. Claro, se você não conseguiu, teve dificuldade, aqui está a resolução dos exercícios. Ok? Então, ó, menos 3,2 vezes 10 a menos 17. Então, o gabarito da 2 está tudo perfeito. Tudo certinho. Agora, vamos lá para o exercício de número 3. Exercício da Unital São Paulo. Ela diz o seguinte, essa questão. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a carga elétrica. A carga elétrica é o quê? Tá? Então, isso aqui é o quê? Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, só que negativa, né? Pode-se concluir que a esfera contém 2 vezes 10 a quinta, 200 elétrons, um excesso de 202 vezes 10 a quinta elétrons, enfim. Então, vamos lá olhar para o exercício. Então, no exercício número 3, os dados que ele me deu. Ele falou que o corpo possui uma carga negativa de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ele falou que é negativo, tá? Essa carga. Foi menos 4. Menos 19 não, menos 19... Menos 4. E falou que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Só que a carga é negativa. Ah, professor, ele não falou que é negativa, mas você tem que saber que a carga do elétron é negativa. Tá? Quando um corpo possui carga negativa, significa que ele possui um excesso de elétrons. Tá? Tem mais elétrons do que prótons, por isso que a carga está sendo negativa. E ele quer saber o número de partículas que está em excesso. No caso, elétrons, né? Então, você vai pegar a equação da quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é a carga, quantidade de carga elétrica é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. A quantidade de carga é menos 3,2 vezes 10 a menos 4. O N é a quantidade de partículas em excesso. E o E é a carga elementar, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Para calcular o N, eu tenho que isolar ele. Então, eu tenho que pegar isso aqui que está multiplicando e passar dividindo.
vai ficar menos 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isto é igual a n. Né? 3... Não, primeiro vamos fazer o joguinho de sinal aqui. Ó. Menos com menos é mais. Tá? O número de partículas sempre vai ser positivo. Tá? Ele tem 10 elétrons de excesso, 20 elétrons de excesso, tá? Não vai ter sinal. 3,2 dividido por 1,6, 3,2 é o dobro de 1,6. Então, essa divisão aqui é a razão da 2. Vezes 10 a menos 4. O expoente que está negativo sobe positivo. Então, vai ficar mais 19. Por que só positivo, professor? Porque lembra que pela propriedade da notação científica, você vai pegar o de cima e subtrair pelo de baixo. Só que menos o menos 19 vai ficar mais 19. Por isso que é a mesma coisa que mandar para cima e trocar de sinal. Está na mesma. Então, o número de partículas em excesso vai ser 2 vezes 10 a 15, tá? Menos 4 mais 19 é 15, elétrons. E lembrando que este N é a quantidade de partículas em excesso, tá? Então, quando você olhar lá as alternativas, você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê, professor? Olha lá. Tem 2 vezes 10 a 15 aqui elétrons. Só que eu não posso afirmar que essa esfera tem isso em elétrons. Eu posso afirmar que ele tem 2 vezes 10 a quinta elétrons em excesso. Então, é a letra C a correta, tá bom? Porque a carga elétrica de um corpo, que é a carga resultante que ele possui, está relacionado com o seu excesso de carga. Então, quando eu possuo essa carga elétrica de negativa de 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb, essa carga é criada por um excesso de elétrons. Então, nesse caso, o excesso é 2 vezes 10 a 15 elétrons. Então, a 3 é a letra C. 3, letra C, bateu com o gabarito. Vamos lá, então, para o exercício número 4. O exercício de número 4, ele diz o seguinte. Determine a quantidade de carga elétrica. Então, ele quer saber o quê? Tá? Então, já vou tirando os dados aqui, ó, ao lado, na resolução aqui. Ele quer saber os quê? Determine a quantidade de carga elétrica que deve ser perdida para um corpo que ele adquira uma carga positiva correspondente a 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Então ele quer a quantidade de elétrons que ele deve ser perdido. Então ele quer o N. O N, a quantidade de cargas em excesso. Para que ele crie uma carga positiva de 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Tá? E ele fala que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte. Como assim, professor? Determina a quantidade de elétrons que ele deve perder para que tenha essa carga elétrica. Olha, você tem que ter consciência do seguinte. Se eu tenho um corpo com 10 prótons e 10 elétrons, certo? Se ele perdeu 6 elétrons, ele vai ficar com 10 prótons e 4 elétrons. Ele vai ficar com excesso de prótons. Quantos prótons? 6 prótons. Então, a quantidade de elétrons que ele perde é a quantidade de prótons que ele fica em excesso. Tá? Então, está vendo essa carga positiva do corpo aqui? Eu posso calcular o número de prótons em excesso. Se eu calcular o número de prótons em excesso, é a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, a carga elétrica de um corpo positivo, se eu calcular o número de prótons em excesso, equivale ao número de elétrons que ele perdeu para ter aquela carga positiva. Então, vamos calcular o número de prótons que ele tem em excesso, certo? Porque a carga dele é positiva. Então, vai ficar 2,56 igual a N vezes a carga elementar, que é positiva, porque é próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa! Deu 10 a menos 10. Vou ter que dar uma apertadinha aqui. 10 a menos 10. Pronto. Tá multiplicando aqui, passa dividindo para isolar o N. Vai ficar 2,56 vezes 10 a menos 10. Dividido, aí passa aqui dividido aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Mano, pode pau descer. Eita! TikTok aqui tá aberto. Aí, continuando aqui.
N vai ser igual a 2,56 vezes 10 a menos 19. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, primeiro você vai dividir esses números aqui, ó. 2,56 dividido por 1,6. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 10. O expoente está negativo, só positivo. Opa, aqui é menos 10, né? Vai ficar menos 10 mais 19. Então, N vai ficar 1,6 vezes 10 a 9, tá? O que é isso? Prótons em excesso. E a quantidade de prótons em excesso, aqui seria 6, a quantidade de elétrons que ele perde, né? Então, indo lá para as alternativas, vamos ler o exercício e ir para as alternativas novamente. Ele fala, determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva equivalente a 2,56 vezes 10 a menos 19. Então, para ele ter essa carga aqui, ó, ele tem que ter um excesso de 1,6 vezes 10 a nona próton, certo? Então significa que ele deve ter perdido essa quantidade de elétrons para ter essa carga. Então a resposta é a letra D. E por último, a questão de número 5. Questão de número 5, ela diz o seguinte: suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 25 coulomb. Então, essa aqui é a carga elétrica, tá? Lembra que a carga elementar, o Ezinho, sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se ele te der alguma outro coulomb, é quantidade de carga elétrica. Então, 25 coulomb. Determine a quantidade de elétrons, o N, que compõe essa descarga elétrica em termos de 10 a 20 partículas. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Então, ele quer saber a quantidade de elétrons que está compondo este raio. Então, a carga deste raio é negativa e a carga elementar é negativa. Então, você tem que interpretar isso aqui no meio da questão, tá? Por quê? Porque o N sempre tem que ser positivo, tá? Ou os dois tem que ser positivo, ou os dois tem que ser negativo. Para o N sempre dá positivo. Ele quer saber qual que é o número de partículas que tem excesso nesse raio, para ter esse raio com tudo de carga, em função de 10 a 20. Então, vamos lá. Quantidade de carga elétrica é N vezes a carga elementar. O número de partículas em excesso vezes a carga de cada partícula elementar. O Q é menos 25, porque é elétrons. O N eu quero descobrir. E a carga elementar é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa, não preciso colocar coulomb, não. Está multiplicando aqui, passa dividindo. Vai ficar menos 25 dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Puxando aqui ao lado, para que resolva. Primeiro, para que tem, porque embaixo não tem espaço, menos com menos vai dar mais, né? E se eu pegar 25 e dividir por 1,6, isso aqui vai dar em torno de 15,6 aproximadamente, tá? Vezes 10. O expoente está negativo, sobe positivo, então mais 19, tá? Ele quer em função de 10 a 20, né? E aqui o expoente está 10 a 19. Então eu tenho que aumentar uma casa aqui. Para aumentar uma casa aqui, basta diminuir uma aqui, que é o contrário, né? Então aumentando aqui uma casa, desloca a vírgula uma casa para a esquerda, diminuindo o número. Então N vai ser igual a 1,56 vezes 10 a 20. Então a resposta é 1,56. Então vamos olhar lá. 1,56 seria a letra A resposta da questão. Ou seja, aqui o gabarito da letra A e os outros gabaritos são todos corretos. Tá bom? Então, com isso, galera, a nossa atividade ela está encerrada. Fiz a correção dos 5 exercícios, viu? Uma correção rápida. Tá? As contas só são um pouquinho mais complicadas porque trabalha com notação científica, mas a equação é bem simples de você aplicar. O que você tem que sempre ficar atento é o seguinte: a equação é Q igual a N vezes Z. Tá?
tá? O que é quantidade de carga elétrica que ele vai te dar em coulomb? Um corpo possui 10 coulomb, possui uma carga de 2,8 vezes 10 a menos 8 coulomb, é a quantidade de carga elétrica. O N é o número de elétrons ou prótons que está em excesso, tá? E o E, que é a carga elementar, é um valor fixo, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Positivo para o próton, negativo para o elétron, que é a carga elementar, a carga de um próton, a carga de um elétron, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e logo mais eu já continuo publicando as nossas aulas, continuando o nosso conteúdo de eletrostática, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.